Começando a nossa ministração com um texto de referência, Isaías capítulo 40, verso 29, o texto diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Vamos repetir comigo? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Feche teus olhos por um pequeno instante. Senhor Jesus, nos glorificamos o teu nome, Senhor, e não cansamos de dizer, Senhor, de declarar. E se alguma forma, meu Pai, de comportamento, Senhor, não está sendo condizente a isso, nos ministra, nos corrija, Senhor, mas nos coloque no teu caminho, Jesus. Esse é um momento, meu Pai, que é o pico, Senhor, da subida ao monte, Senhor. Tudo que foi feito aqui, Senhor, é para te glorificar, faz parte, meu Pai, do apregoar da palavra, desde a primeira escala, quem chegou abrindo a igreja, Senhor, toda a arrumação, todos os obreiros trabalhando, departamento infantil, adoração, assim, através dos cânticos, meu Pai. Uma apresentação maravilhosa, Senhor, de uma família, Senhor, de uma vida, de uma criança. Mas essa parte, Senhor, que não tem a ver, Senhor, comigo, meu Pai, mas aquilo que o Senhor vai fazer através de mim, é, meu Pai, o que vai determinar, Senhor, tantas coisas. Então fala comigo, Jesus, eu te peço pela tua misericórdia, Senhor, usa a minha vida, que cada exemplo aqui, Senhor, ressaltado, que cada colocação, Senhor, seja para de fato ministrar a tua palavra e entregar a verdade, Senhor, que é o próprio Jesus. Abre os nossos corações, Senhor. Tu sabes que sem ti nada eu posso fazer, Senhor, mas que nossa mente esteja aberta, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja ali ministrando, revelando a cada um, Senhor, e que possamos sair aqui, meu Pai, não emocionados, meu Pai, mas profundos, meu Pai, na inteligência da tua palavra, Senhor, na revelação da tua palavra, na compreensão do texto, Senhor, mudando e transformando, Senhor, o nosso comportamento, meu Pai, através da tua palavra. É assim que nós oramos, agradecemos a ti. Tudo que tentar de alguma maneira atrapalhar a ministração, a pregoar da palavra, nós repreendemos em nome de Cristo Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda forte a Jesus, então, se voltamos para Ele. Esse texto, igreja, tem um contexto muito bacana, muito profundo. Só para a gente pegar o fio da meada aqui e começar a entender. O texto é óbvio, ele não está falando para um público que está num cenário tão a favor. É um público que estava na sua ou ida ou já aguda presença na Babilônia, escravo, um povo escravo já sofrido em sua dificuldade. Então, quando vem uma mensagem como essa, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor, obviamente o texto está sendo direcionado para pessoas que estavam passando por um cansaço e já não estavam com tanto vigor assim. A exemplificação do Isaías, nosso profeta, grande profeta Isaías, é uma exemplificação até puxando os jovens, né? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Ele não estava falando isso especificamente para os jovens, mas ele estava exemplificando que até os jovens que são fortes, que têm vigor, eles também vão passar por isso. Então, a mensagem que ele está tentando nos trazer é que todos nós passaremos por momentos de cansaço, de desânimo e de falta de vigor. Mas ele já, no próprio contexto aqui, ele já deixa a resposta: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, Isaías está trazendo uma mensagem para um cenário, para pessoas que era de fato o povo de Israel que estava num processo de escravidão, num processo de fadiga, num processo de cansaço, num processo de desânimo,
E trazendo também dentro da mensagem que nenhum de nós se ausentaríamos de momentos como esse. Pode ser o pastor mais renomado, mais intelecto, mais profundo na palavra, ele vai passar por desânimos, ele vai passar por momentos de falta de vigor. Quando Isaías ele estabelece essa exemplificação dos jovens, é porque eles enxergavam nos jovens alguém que tinha super vigor, que não cansava. Você, pai de família, está lá com os seus filhos ali, principalmente mais finalzinho ali, sei lá, 8, 9, 10 anos, a criança não para, você fala, não desliga. Você lá querendo pegar um filminho com a esposa, não estou abrindo o coração aqui, tá bom? Não é nada disso, não estou usando o público para essas coisas, eu não faço isso. Mas você está lá querendo ficar na sala, curtir um filminho, aquela comédia romântica, porque a esposa gosta. Daí está lá, taca a massinha na cabeça do outro, aí passa com a bicicleta, 10 horas da noite, não sei o que, o tapete voa, me dá isso aqui, me dá o bichinho. Alguém já participou de algum cenário como esse ou não? E aí qual que é a ideia? Poxa, a criança tem energia, né? Aí você, mamãe, também dá um Nescau para ela 10 horas da noite, a criança vai ao céu. Era mais ou menos essa exemplificação, cara. E até essa criança, 1 hora, ela vai cansar. Então Isaías estava falando que não importa o teu cenário, não importa se você é forte, não importa se você tem o bíceps do Wendel, 1 hora vai cansar, cara. Não é, Fabião? 1 hora você vai se cansar. Então, tipo assim, até os jovens, até pastores, até líderes, eles vão se cansar, eles vão perder o vigor. Mas aí ele já dá a saída, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Até aí tudo bem? Dentro desse contexto, em oração, em espírito, puxei uma palavra que vai contextualizar mais essa questão do cansaço, da falta de força, da falta do vigor, que é o desânimo. Olha aí para a cara do desanimado. Não, estou brincando. Desânimo. Cara, você já se sentiu desanimado, cara? Domingo passado, quando eu prometi para a Karina que a gente ia arrumar todos os brinquedos das crianças, eu estava num vigor, vamos, volta do culto, vamos arrumar todos os brinquedos, pegar assim o quarto deles. Aí a hora que eu parei, que eu comecei a olhar, cara, pecinha por pecinha de tudo, aquele mundo assim, eu falei, por que eu fui gastar dinheiro com isso, cara? Desanimei. A hora que você se depara com a situação, você fala, meu Deus, desânimo. Você, irmã, que acorda naquele dia, hoje está friozinho ainda, mas aquele dia de sol esturricado, e você está com aquela pilha de roupa para passar, já chegou naquele cenário que o marido já começa a buscar as roupas lá na lavanderia. Isso não acontece aqui, amém? Glória a Deus. Você vai tentando, mas tem mais uma lá, daqui a pouco nem cueca o irmão tem mais, mano. Já sai com a folhinha de Adão aqui, para ir lá buscar as orbinhas dele rasgadas. Não sei você, marido, se você já foi assim, isso não acontece aqui nesse cenário, mas só para exemplificar, você começa escolhendo as cuecas mais bonitas, ou não é? Aquela que o elástico tá bom, daqui a pouco já não tá mais aquela, você tem uma segunda camada, aquelas que já tá em 3, 4 anos, ou não é? Aí daqui a pouco vai acabando essa, fala, meu Deus, aí você começa a pegar, olha os caras rachando. Daqui a pouco você tem aquela última instância, mano. É só aquelas assim, aquela que você tinha 16 anos. Ou não é, Valão? É assim? Até uma hora que acaba, cara. Aí não tem jeito. A irmã, porque, poxa, não que ela nunca querendo fazer, mas é uma correria, cuidar da casa, um monte de coisa. Aí, às vezes trabalha fora. E aí tá lá aquela pilha, você olha para aquele cenário, desânimo. E eu tô exemplificando com coisas aqui do cotidiano, mas que também traz desânimo, mas a gente desanima, cara, com muita coisa. Mesmo porque a gente vive num cenário muito emocional, essa geração, cara. Ela tem que estar muito motivadinha para as coisas acontecerem. Se eu acordo, manhã de Santa Ceia, mas está chovendo, cara, muita gente não veio hoje por causa da chuva. Desânimo. O tema da mensagem de hoje não é falta de força, é o desânimo que te mantém preso. A gente confunde a questão do desânimo com a força. Os dois estão aí. Só que vai depender quem você mais alimenta, e a gente vai entender até o final desse cenário aqui, amém? A palavra desânimo, igreja, ela tem a sua origem como toda palavra, e quando você desmembra ela ali no latim, esse
do desânimo, significa a alma, coisas relacionadas a sopro de vida e até mesmo a espírito. E o final da palavra, né, que seria a questão do ânimo, é a própria questão do ânimo mesmo. Então, desânimo, na sua tradução assim mais clara, é sem alma, sem ânimo, sem força. É um estado de perder total a energia, motivação ou até esperança, galgando até a própria fé. Portanto, se você for trazer uma nomenclatura paralela mais próxima em relação a desânimo, significa apagamento da alma. É quando a alma se apaga. Isso vai mexer nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus prazeres, vai mexer no seu foco, vai mexer na sua esperança, vai mexer na sua perspectiva, vai mexer com os seus sonhos. E tudo vai se canalizar ao desânimo, ou seja, a falta da alma naquilo. O desânimo, ele nasce, igreja, em situações que fogem do nosso controle. Então, as pessoas não se desanimam por si só, mas na grande maioria das vezes elas se desanimam por circunstâncias externas, alimentada por vozes externas. Então, o desânimo, meus amados irmãos e irmãs, não nasce de fato de dentro de nós. O desânimo, ele é plantado silenciosamente pelas circunstâncias, cenários externos, palavras ou atitudes de outras pessoas, que aquilo vai juntando, você vai alimentando aquilo, você vai alimentando frases negativas, você vai alimentando cenários difíceis, e você vai compilando tudo aquilo de uma forma silenciosa e até imperceptível. Mas quando de repente você precisa fazer uma reação contra aquela força de desânimo, você já está nesse estado. E aí vem um outro princípio, que são as justificativas pelo desânimo. Por detrás, igreja, de cada desânimo, há uma expectativa frustrada. As pessoas que desanimam, elas têm um pilar que é a expectativa e a frustração. Então ela gera uma mentalidade de espera, ela gera uma mentalidade de expectativa sobre algo, sobre alguém, sobre alguma circunstância, e quando aquilo não é correspondido, vem uma sensação de derrota, vem uma sensação de desânimo, e as sensações de desânimo podem te levar a um desânimo mais profundo. Com o tempo, meus amados irmãos, essas feridas emocionais, elas vão roubando o brilho da alma. E você pode chegar até o ponto de um grande homem de Deus chamado Elias, que mata 800 hoje e amanhã está dentro de uma caverna falando: Senhor, me leva. Vocês estão aqui comigo ou não? Expectativas frustradas, de repente, que nós esperávamos amor de alguém, esperávamos alguma coisa mais linkada a suprimento da necessidade, mas eu acabo recebendo indiferença. Esperávamos um incentivo e esse incentivo não veio. Esperávamos ser recebidos, de repente, com uma palavra de ajuda, mas contra isso veio mais críticas. Esperávamos companhia, mas na verdade recebemos o silêncio. E essa somatória de coisas vai te levando a um estado de desânimo. Os dois se enfrentam todos os dias. Os dois quem? A força e o desânimo. Porque num determinado momento, quando o texto que nós lemos aqui, quando fala, vamos voltar para não pular nada do texto. Faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem mais vigor. Então a gente subentende que há um desânimo, mas há uma força, e os dois se opõem. Quando nós entendemos que há uma necessidade de uma reação, de uma resistência ou uma reação com a força, o resultado vai vir dependendo de quem você alimenta mais. Então, se você alimentar mais as frases negativas, mais as derrotas, e ter uma perspectiva ainda
distante daquilo que Deus quer, por exemplo, dificilmente essa força vai acontecer. O texto é claro: faz força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem mais vigor. Só que lá embaixo está escrito assim, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, de alguma maneira, eu tenho que me esforçar em estar em Deus. Eu gosto quando Jesus, o versículo que ele traz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem que é o público? Cara, o público é o desanimado. Ele está cansado, ele está desanimado, ele passou por todo esse contexto que eu falei. Mas ele tem uma ação a se fazer no início do versículo. Qual que é? A resposta é: vinde a mim. Qual que é? Vinde a mim. Vocês estão prestando atenção, é isso aí. Vinde a mim. Mas como, Senhor? Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou sem vigor. Vinde a mim. E aí nele, você espera nele, e aí as coisas acontecem. A questão aqui, igreja, é que esse desânimo e a força, elas de fato vivem dentro do homem, dentro da mulher. Uma vai tentando parar a outra, bloquear a outra. Quando o desânimo fala, ele não grita, mas ele sussurra dúvidas. O desânimo nunca vem com uma grande marreta e dá na sua cabeça, te desmonta. Mas ele vem sussurrando. Ele vem falando assim: mas será? Não é para comer mesmo desse fruto? Será? Acho que você não vai conseguir, hein? Você já tentou. Não vai dar não. Para que isso? Pensa mais em você agora. Seja feliz. Sussurros. O desanimado vem sussurrando. Ele sussurra dúvidas. Ele sussurra alternativas. Ele faz o peso parecer insuportável. E aí ele converte o teu coração no desânimo profundo. E que é inútil tentar. Vocês estão aqui ou não? E os dois se enfrentam. Quantas vezes, após ouvir palavras negativas, você mesmo repetiu para você mesmo: talvez eu não seja bom o suficiente, talvez vocês esqueceram de mim mesmo, realmente eu não sou capaz. Mas olha só Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Se você não proteger o seu coração, e esse coração está falando da sua mente, dos pensamentos, coordenar os seus pensamentos, pegar essas vozes aleatórias que ficam passando e passar a luz da palavra. Talvez eu não seja capaz. Eu dou uma tretada com o inimigo assim, talvez eu não seja capaz mesmo não, vacilão. Chamo ele de vacilão. Porque eu sei que eu já fiz, mas eu sei quem eu sou em Jesus. Porque se eu ficar dando ouvidos para as circunstâncias, para as palavras de desânimo e tudo que aconteceu de repente de errado, e isso somando isso, eu não saio da cama, igreja. Vocês estão aqui ou não? Então, meus amados, pessoas que não enxergam os planos de Deus em sua vida e que não acreditam no teu chamado, acabam mesmo, às vezes, sem perceber, freando o propósito de Deus na sua vida, irmãos. E o moleque é grande, porque isso pode estar linkado a frases lá da infância, coisas que de repente seu pai falou, sua mãe falou, um amiguinho da escola falou, ou de repente até hoje em dia, uma palavra que o marido fala de uma forma ríspida, sem controle, a esposa idem. E a somatória de tudo isso pode levar a pessoa ao desânimo. Então nós vemos, biblicamente, igreja, situações e tipos de pessoas que demonstraram durante o relacionamento palavras ruins, palavras negativas, conselhos negativos, que colocaram em risco a fé, a esperança, a alegria, a visão de outras pessoas. E agora eu começo a pregar, amém? Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, verso 49. Uma frase já ultrapassada. Abra a tua Bíblia.
Nós vamos entender 5 situações aqui, para você se situar. Cenários em que pessoas correram risco de desanimar por uma circunstância ou uma palavra ou um direcionamento equivocado. E é importante você pegar esse texto e entendê-lo. A gente vai contextualizar cada um, mas você aplicar na tua vida e num cenário prático, amém? 5 circunstâncias ou 5 pessoas aqui que geraram um tipo de relacionamento que puderam colocar aqui em risco e desanimá-los. Lucas capítulo 8, verso 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode nessa versão, não incomode mais o mestre. Vocês estão aqui ou não? Amém. Cenário rápido. Jairo, um homem de patente alta, um homem aí que precisou quebrar protocolos, paradigmas, que teve que desassociar sua reputação ou pôr em risco ela, sua posição social, e até mesmo colocar o seu cargo em risco por um cenário que ele estava passando. A filha dele estava doente. Já era um cenário que poderia proporcionar entrega e desânimo. Mas não é isso que acontece com esse cara. Ele busca as forças, de alguma maneira ele tem a perspectiva de fé, de ter escutado a mensagem, de ter participado de algo, falou assim: não, há um Cristo, há alguém que pode curar minha filha. Então ele, impulsionado por essa fé, impulsionado por essa força, ele fala assim: eu vou atrás. E ele vai. E é como a gente faz. Você tem cenários, você tem dificuldades, você tem situações, tipos de relacionamento. No caso de Jairo, algo bem profundo, um risco de vida da própria filha. Mas ele abre mão, ele quebra todos os paradigmas sociais e ele vai se encontrar com Jesus, colocando em risco o cargo dele e até mesmo a sua própria vida, se você for trazer a profundidade o que significava aquilo. Mas ele com fé, ele chega diante de Jesus. Só que olha o que o texto diz, no verso 49 de Lucas 8. Enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus possivelmente estava ministrando. A gente crê nisso, porque no final ele fala: apenas creia. E essa frase fala muito comigo, eu conto no final. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Peraí, quem que estava falando? A resposta é Jesus. Quem que estava falando? Cara, Jesus estava falando com Jairo. E alguém vem e atrapalha Jesus falar. Quantas vozes tem atrapalhado Jesus falar com você? Quantas circunstâncias têm atrapalhado Jesus falar com você? O texto fala que Jesus, enquanto Jesus ainda falava. Sabe, você está conversando com alguém assim, ó, e aí você está falando um assunto. Se já aconteceu isso com você, você está conversando com alguém querendo falar um assunto super importante, e aí vem alguém e atravessa. Aí você, bem naquela hora que você ia falar um negócio, a pessoa te atravessou, e aí de repente você perde a linha de raciocínio. Só para você pensar no exemplo prático. Só que assim, nada mais, nada menos, quem está falando aqui é Jesus. E o cara atravessa a ideia, no linguajar bairro do Limão, e fala assim: não importune mais o mestre. Meu, olha que religião desgraçada. Chama de mestre, mas não deixa Jesus falar. Vocês entenderam ou não? Chama de mestre, mas não deixa o mestre falar. Meu, se ele está falando, fica quieto. Não importa se ela morreu, não importa nada. Talvez, os 50% da mensagem até que ok. Correu lá e falou assim: olha, sua filha faleceu, mas vamos engajar nessa fé porque você está com o mestre. E se você está com o mestre, ela pode ressuscitar Jesus. E já vem engajando mais fé em Jairo, não derrubando ele. Relacionamentos nesse sentido, há um termo moderno aí, relacionamentos tóxicos. Pode criar um tampão no seu ouvido e você não escutar mais Jesus no momento que ele está falando. O contexto era esse. Jairo já tinha uma promessa. Qual que era a promessa? Da fé dele, quando ele deixou a filha dele no estado que ela estava, e ele correu para o mestre. Ele já carregava uma promessa de fé.
sabendo que Jesus poderia fazer pela vida dele e pela vida da filha dele. Então uma fé que fez quebrar protocolos, paradigmas, que descartou qualquer tipo de posição. Jairo se rendeu a Jesus. E é justamente isso que acontece, quando você se rende a Jesus e Ele começa a falar com você, outros relacionamentos, outras vozes, outras circunstâncias tentam calar a voz de Jesus na sua vida. Cuidado com os amigos, fala isso pro seu vizinho, fala assim, cuidado com os amigos. Cara, Jesus estava falando, o que seria mais importante, sendo que é Jesus que estava falando? Se ele só desse o recado, fala, poxa, realmente faleceu. Mas Jesus, grudar em Jairo, falar, Jesus, Jairo veio correndo, eu estou aqui também, porque eu sei que o Senhor pode. Mas qual que é a frase que ele fala? Não importune mais o mestre. Cuidado, igreja. Amém? Lucas capítulo 8, verso 50, é a resposta de Jesus. Acho que Jesus olhou o cenário, olhou para aquele servo lá, aí Jesus entendeu, ele só... Esse é algo que eu imagino, tá? Não é heresia, mas eu só imagino. Acho que Jesus pôs a mão no ombro de Jairo e falou assim, ó, não tenha medo, apenas creia. Jesus já deveria ter falado algumas coisas para ele antes. Depois, quando a gente for para a glória, a gente pergunta para Jairo o que ele tinha falado antes. Alguma coisa Jesus falou que nessa interrupção, Jesus só deve ter colocado a mão no ombro dele e falou assim, ó, como se fosse assim, ó, escuta o que esse cara está falando, não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Amém? Há momentos, igreja, que você não terá que escutar mais nada nem ninguém, apenas crê naquilo que Deus já te falou. Eu já vivi esse cenário diversas vezes, amados, em todas as áreas da vida. É muita gente falando, cara, é muita gente dando a sua opinião pessoal, é muita gente dando a sua perspectiva, só que só quem está na trincheira da batalha e é sensível à voz de Jesus, se cala para todo tipo de crítica destrutiva e fala assim, ó, apenas creia. Eu ia contar um testemunho aqui, mas não vai dar tempo. Tá bom, vou contar. Cara, essa frase Jesus falou comigo quando o meu filho nasceu e eu na UTI. Quando eu cheguei lá, a Nina nem, pós-parto, estava lá no quarto. Eu fui o primeiro a ser chamado, vi toda aquela questão que ele já logo foi entubado, todo aquele processo. E aí demorou umas 3, 4 horas para eu ser chamado, e a doutora, quando pega ele, coloca lá na incubadora, eu vendo ele ser entubado, cara. Bolsa estourou com 27 semanas, conseguiram segurar até 32, entubando, toquinho. Daí a doutora passa e fala assim, olha, seu filho ele é especial. Quando ela falou especial, eu pensei em alguma síndrome. Passa 4 horas, aí me chamam lá. A hora que eu olho de longe, fio para todo lado, a médica vem e fala assim, ó, seu filho tem 24 horas de vida. Pode ir lá falar com a sua esposa, prepara ela emocionalmente. Eu dei uma de Jairo. Eu fui correndo. O testemunho disso é longo, mas eu estava, depois dos 3 primeiros dias, eu me posicionei para ler todos os milagres de Jesus. Então eu peguei Mateus, comecei a ler só os milagres. Acabava o milagre, eu passava, eu vou ler só milagre. Agora é mundial, só milagre agora. Comecei a ler só milagre. Quando chegou nesse, o Espírito Santo falou, apenas creia. E ali já era, aí rompeu tudo. Podia vir o diagnóstico que fosse. Não era uma soberba. É porque tem hora, guarda isso no teu coração, tem hora que você tem que calar tudo que está ao seu redor e escutar só a voz do mestre. Não, mas ela já morreu, não importuna mais o mestre. Só assim, ó, não escuta, só o mestre. É só ele. Porque se você for olhar para o cenário político, se você for olhar para governo, se você for olhar para não sei o que, está morto, meu irmão. Amém? Ponto 2 aqui dos 78 tópicos que eu separei. Repete comigo. Pessoas que vão tentar te calar. Isso desanima. Lembra que nós estamos falando sobre desânimo, amém? Marcos capítulo 10, verso 48. O texto diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais:
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá um berro aí na orelha do seu vizinho aí, fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo cenário, Bartimeu, cego, mas não surdo, amém? Tem escutado testemunhos, tem escutado do mover de Deus, tem escutado o que o Mestre Jesus, o Messias, tem feito, do poder dele, da manifestação dele. Quando ele está nesse movimento dessa multidão e ele decide clamar. Talvez eu e você já passamos por cenários assim. Pode não ter sido uma cegueira, mas circunstâncias em que você entrou num desespero. Qualquer área da vida, relacional, familiar, financeira. Ou principalmente quando você se sente afastado de Deus. Eu já me senti assim, pastor, tá? Já me senti assim, Senhor, mas eu sinto, mas estou longe. Você está me testando, será? Não sei se você já se sentiu assim. Algum cenário, algum tipo de cegueira. Só que ele decide clamar. Ele decide se posicionar acima da multidão. Porque não deveria ser fácil ali. Só todo mundo quer curar o Bartimeu. Só todo mundo quer ser curado. Só todo mundo quer falar com ele. Só todo mundo tem problema. Mas ele clamava, ele clamava. Você pode pensar assim, ó. Todo mundo pode clamar, mas só os de coração quebrantado e contrito. Ele faz a seleção, o discernimento. Não por acepção, mas por propósito. Então quando ele decide clamar, a multidão tenta silenciá-lo. Mas ele entendeu que a oportunidade da mudança dele não estava no silêncio, estava no clamor. E aí ele clama, daí ele grita. Só que o que diz lá Marcos capítulo 10, verso 48? Muitos o repreendiam. Quantos relacionamentos tentam te repreender, meu irmão? Você clamando a Deus, você clamando misericórdia, você sabendo o que Ele pode fazer. Só que sabe o que esse cara fazia? Bartimeu foi um dos caras. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. É o texto. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Qual que é a situação de desânimo? Cara, a primeira frasezinha que vem na sua orelha, você já baixa a guarda, já acredita. Cala a boca aí, ô Bartimeu. O que você está falando, cara? O cenário é que quanto mais frases, quanto mais relações que podem tentar te calar, mais você tem que estar diante do Mestre, clamando a presença dele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe, igreja, se você for analisar aqui, Bartimeu não estava nem falando especificamente da cura física dele, embora ficava um pouco óbvio. Mas Bartimeu, ele traz uma amplitude. Ele fala: misericórdia de mim. E se a gente for pegar só esse texto, a gente já poderia encaixar um monte de coisa aqui. É que hoje a minha ideia é pegar vários textos. Mas depois que você faz, pega, se você quiser eu te passo todos os versículos depois, você estuda cada texto e você vai conseguir mergulhar quão esses caras passaram no risco de ficar desanimado. De repente, no primeiro grito, o Bartimeu poderia falar assim: nossa, é mesmo, né, cara? Dá 2, 3 passos para trás, a multidão já toma conta ali, e ele já continua a sua mesma vida. De repente, o próprio Jairo, a hora que escutou o servo falando: não importa, é verdade, cara, o que eu estou fazendo aqui, meu? Nossa, eu estou me expondo, cara. Aí vem as vozes do desânimo. Vocês estão aqui comigo ou não? Então Jesus ouviu, ele cura. A fé que grita é a fé que alcança. Claro que nós não estamos falando grito num sentido de ficar e se escandalizar aí. Eu vou correr pelado na Castelo Branco, pastor Diogo, não tem misericórdia de mim. Não, aí você vai ser preso, irmão. Aí o negócio vai ficar estranho. Mas é um grito de socorro para o Mestre, de um coração desesperado na presença dele. Um outro cenário, repete comigo: pessoas que vão te elogiar
e ao mesmo tempo te diminui. Cara, esse é um cenário padrão. E esse texto é maravilhoso, cara. Riquíssima a história aqui de Davi, mas presta atenção comigo nesse texto. 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Um dos servos respondeu: conheço um filho de Jessé. Quem que era o filho de Jessé? Davi. Conheço um filho de Jessé. Olha só, adjetivos, características. Que sabe tocar, é valente, guerreiro, fala bem, tem boa aparência. Tá falando de você aqui, Fabião? Que isso, cara? Valente, guerreiro, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Cara, que esse cara? É um cara. Sim ou não? As irmãs solteiras iam querer casar com ele. Os irmãos queriam ser parceiro desse cara. Um cara valente, guerreiro, fala bem, tem boa aparência, e Deus ainda está com ele. Diogão, esse é o cara. Sim ou não? Só que logo depois, diante de Golias, 1 Samuel capítulo 17, verso 33, olha o que Saul fala dele. Você não tem condições de lutar contra os fariseus, você é apenas um rapaz. Mas peraí, eu não era forte, guerreiro, valente? Ô Fabião, você é o cara. Nossa, o Fabião, você é louco. O Fabião é o top das galáxias, cara forte, corajoso, fala bem, o cara tem um amor. Só que quando mais não visa interesse para mim, então eu tento buscar uma ferida e atravessá-la. Mas espera aí, mas ele não era o cara ontem? Ele não era o cara ontem? E hoje ele já é um fraco? Mas não foi falado aqui no capítulo 16, verso 18, que ele era valente, guerreiro, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele? E agora ele é apenas um rapaz? Vocês estão aqui comigo ou não? Isso pode te desanimar, meu irmão e minha irmã. E a irmãzinha que chega lá no vestido 38, glória a Deus, irmã, pela fé aí. E as outras, menina, que vestidas, irmã, não é assim? Meu Deus, que vestido, hein, que linda, não sei o que lá. E elogia, mas aí depois vira as costas, mas também. E aí depois vem só a pedrada. Cuidado, irmão. Cuidado. Davi foi exaltado como talentoso, como cheio da graça, mas no momento da batalha foi desacreditado. As pessoas, elas se relacionam por alguns interesses. E de repente, naquele momento, a resolução do problema, ele serviu. Mas por outro lado, já não acontece mais. Por que isso? O mesmo aconteceu com o próprio Jesus, igreja. Um dia era rei, um dia era o rei. No outro dia era só o filho do José Carpinteiro. Mas ele não era rei ontem. Ontem ele não era o cara. Cuidado com esse tipo de relacionamento, amém, meu irmão, minha irmã? Cuidado com esse tipo de conversa. Cuidado com os elogios exacerbados. Porque hoje é elogio, meu irmão. Amanhã é tijolada. E essa é a vida. No trabalho é elogio hoje, mas amanhã já duvidam da capacidade. Na igreja é reconhecido um dia, no outro dia já vem crítica. Na vida pessoal te apoiam por um sentido, mas aí quando já não tem aquela via de interesse, vem o desprezo. Vocês estão aqui comigo ou não? Vamos lá em outro texto? João capítulo 6, verso 26. Para você não perder aí a sequência, nós falamos dentro da questão do desânimo, de você tomar cuidado com sinais de desânimo, com vozes, com pessoas, relacionamentos, circunstâncias. Falamos de pessoas que não testificam da sua fé, exemplificando aqui a vida de Jairo, que saiu cheio de fé, cheio de vigor, cheio de certeza na palavra de Deus, mas correu o risco de perder a própria fé, quando alguém fala não importune, mas um mestre. Falamos ali de pessoas que vão tentar te calar, exemplificamos a vida de Bartimeu, tinha um problema, tinha uma dificuldade, clamava o mestre, mas quem estava ao redor tentou calá-lo. Isso gera desânimo. Pessoas que hoje elogiam, mas amanhã crucificam.
Usamos o exemplo de Davi, que quando apresentado era forte, valente, corajoso, bonito, falava bem, homem de Deus. Só que aí depois era apenas um rapaz. Exemplificamos até Jesus aqui um dia como rei, o outro dia filho de José. E o quarto ponto, igreja, João capítulo 6, verso 26, diz assim, ó. Essa é pesada, hein? Vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram, repete comigo, satisfeitos. Esse cenário pode causar desânimo em você. Pessoas que só vão se aproximar e ficar com você quando se sentirem insatisfeitas. O contexto aqui, essa foi a mensagem que nós ministramos os obreiros um tempo atrás. Jesus vem de uma sequência de milagres, inclusive multiplicação dos pães e peixes. E nesse contexto aqui, o pessoal estava vidrado por Jesus, pelos milagres, porque ele estava fazendo, pelo poder dele. E aí você vai tracionando ali o capítulo 6, você vai ver que a multidão se esforçou, se esmagou e fez de tudo para correr. Jesus tinha ido para Cafarnaum, eles entram num barco e vai para lá e vem para cá, até que encontram Jesus. Jesus, o que está fazendo? Conseguimos encontrar você, como é que você chegou aqui? E aí Jesus olha e ele conhece o coração. Essa frase é uma frase forte, ele conhece o coração. E ele olha para aquela multidão de pessoas, fariseus, Deus por meio ali, e ele fala: vocês não estão aqui por mim, cara. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão. Não, Jesus, que isso? Só que aí Jesus vem tracionando, e aí essa é uma profundidade que a gente não vai conseguir trazer aqui agora. Ele vai falando, quebrando todos os aspectos da religião. Ele vai quebrando todos os aspectos dos dogmas e da liturgia, porque Jesus falava sobre o pão. E daqui a pouco ele lança no meio que eu sou o pão. Meu Deus, como ele é o pão! E daqui a pouco ele já vai no meio dos caras: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. O quê? Uma ofensa para a lei, comer da carne humana? Ele está falando, não, é porque eles não estavam entendendo nada. É porque quando você se aproxima de Jesus só por interesse pessoal, você não consegue entender a magnitude da relação com ele. E isso desanima. Hoje pessoas têm desanimado fortemente sobre o Evangelho. E sabe qual que a igreja industrializada está tentando fazer? Dar mais pão, e mais pão, e mais pão, e mais luz, e mais show, e mais música, e mais entretenimento, e mais lazer, e mais gourmet, para não perder. Só que cuidado, cara, isso desanima, porque uma hora nem o pão vai saciar mais. Vocês estão aqui comigo ou não? Porque só a presença do próprio Jesus nos preenche completamente, igreja. Então Jesus está tracionando um tipo de relacionamento aqui, quando ele fala pessoas que estarão ao seu lado apenas pelo interesse e pelos resultados. Pessoas que vão chegar em você por causa do interesse, por causa da sua influência, porque o que elas podem tracionar de você. E quando isso não acontecer, sabe o que ela vai falar? É duro esse discurso. Depois você lê lá no final do capítulo 6. Essa marretar de verdade mesmo, o que é andar com ele. E a palavra que Jesus fala no capítulo 6 não é evangelística não, tá? É a palavra para a igreja, para os discípulos, para quem já andava. É tanto que aquele versículo que a gente mais conhece no final, né? Quando muitos desistem, porque desanimaram, colocaram uma perspectiva, uma esperança em coisa que não era real, apenas nos pães, apenas no processo industrial, daquilo que Jesus poderia fazer. E aí Jesus vira para os discípulos, para os 12, o que ele fala? E vocês, vão desistir também? E aí qual que é a frase de Pedro? Dá para fazer um coral isso. Aí qual que é a resposta de Pedro? Para onde nós iremos? Se só tu tens... Pedro entendeu o pão. Tudo bem que lá na frente eu vou usar ele aqui, porque ele deu uma rameladinha. Eu ia ramelar também. Não foi fácil para ele. Só que aqui, dentro desse contexto, a gente entendeu o quê? Pessoas vão se chegar apenas para satisfazer seus desejos pessoais, tanto seu relacionamento com Jesus, para com você mesmo. Só que Jesus ensina a discernir quem está conosco por propósito e quem está apenas por provisão.
Amém? Guarda essa frase. Você precisa discernir isso. Quem está com você por propósito e quem está com você só por provisão. E se a pessoa estiver com você só por provisão, você tem a maturidade de entender que isso é dela, porque o dia que não prover, ela vai virar as costas, ela vai te abandonar, ela vai te deixar na mão, e está tudo certo. Jesus estava muito bem preparado para isso. Ele sabia que eles lá, a hora que tirasse o pão, eles iam embora. Só que isso desanima, amém? E para encerrar, diga: pessoas que te deixarão sozinho durante a pressão. Marcos capítulo 14, verso 71 diz assim, quem está acompanhando ou no telão ou na Bíblia: Pedro começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de que vocês estão falando. Nossa, pesado, hein? Qual que era o contexto? Pedro, discípulo, o mais próximo, negou Jesus no momento mais sombrio que Jesus estava passando, humanamente ali falando. Mas mesmo assim Jesus o restaurou depois, amém? Então não vamos condenar Pedro, porque provavelmente eu e você negaria também. Não vem condenar Pedro não. Nossa geração ainda? Imagina. Mas o que fica de lição, amém? O que a gente entende nesse último ponto aqui? Pessoas te deixarão sozinho na hora da pressão. Igreja, quando a gente tem um propósito em Cristo Jesus, quando a gente entende o que é ser cristão, e você está com Cristo, você vai estar com Ele não pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele já fez, que é a salvação. É te levar ao arrependimento, te proporcionar o perdão e a reconexão com o Pai. Todas as pregações, seja qual o exemplo que for, do Antigo ou Novo Testamento, vai precisar se canalizar para isso: arrependimento, perdão e restauração e conexão com Deus. Para o meio vai acontecer um monte de coisa, cara. Você vai casar, vai de repente deu certo financeiramente, vai ter cura, depois não vai ter mais cura, e aí volta a curar de novo, e aí Deus abre uma porta, e aí é normal, são coisas da vida, são as aflições desse mundo. Tudo embalado no propósito dele. Mas o plano fundamental é o arrependimento e a salvação. Arrependei-vos depois da chegada do reino dos céus, e ponto final. Amém? Só que nessa caminhada com Deus, muita coisa vai acontecer. E você vai passar por situações que de repente o trabalho que você achou que ia ser o melhor de todos, a empresa que você estava e o cargo que você estava, amanhã não tem mais, cara. Teve um corte. Quem passou um grande perrengue na pandemia? Levanta a mão. Pô, os que não levantaram a mão, cara, vocês são, meu Deus do céu. Não passou nem um veneninho assim? Nem um temorzinho? Pode ser que, de repente, depende do segmento, do setor, empresas se despontaram, mas a grande massa passou dificuldade. O meu setor na época foi prejudicial. O que eu estou querendo dizer? Que nas pressões, muitas vezes você ficará sozinho. Mas entenda uma coisa: isso está te provando também, para saber se você depende de circunstâncias, de pessoas, ou do próprio Deus. Cuidado, se você foi aquele no momento que ficou sozinho, mas o pastor não me ligou, mas a igreja não me ajudou. Vão ter cenários que vai ser necessário. Jesus foi tão necessário ele ficar sozinho, que até a hora do último grito ele ficou sozinho, literalmente, ao ponto dele declarar: Senhor, até tu me abandonaste. Mas não foi um abandono, foi um processo. Ali estavam os pecados nossos, meu, seu. Pessoas te deixarão sozinho na hora da pressão, mas isso tem a ver com elas? Tem, você vai ver, pelo menos vai te ajudar. Ó, agora esse aqui eu já conheço, hein? Oh, parceiro, hein? Eu tapei nas costas, agora não está mais. Mas não condena ele não, querido. Tá bom? Não tem nada a ver com ele. Tem a ver aquilo que Deus está fazendo com você. Porque se você ficar condenando ele também, então você também faz parte disso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque qual que é a conclusão disso?
Em meio a todas as vozes, há uma que nunca se cala, que é de Cristo Jesus. O texto lá em Mateus 28:20 fala assim, ó: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. O dia da voz ruim, o dia da voz crítica, o dia do abandono. Mas vamos lá, né, irmão? O dia do churrasco, as coisas boas, ele também vai estar. Amém? Porque muitas vezes a gente esquece dele nessa área também. Todos os dias, até o fim dos tempos. Ele não é volúvel, igreja. Ele não é inconstante. Ele não muda conforme a fase da sua vida. Guarda isso no teu coração. Jesus não muda conforme a fase da tua vida. Ele é o mesmo. A nossa vida vai oscilar. E você vai desanimar. Mas a gente volta lá para o início da pregação. Que a única coisa que você precisa fazer é esperar no Senhor. E confiar nele. Amém? Quando todos se afastarem, ele permanece. Quando todos duvidarem, ele vai continuar acreditando. Apenas creia. Apenas creia. Quando o mundo rejeitar, ele vai te abraçar. É que não dá mais tempo aqui, literalmente, mas olha a história de Jó, cara. Todo mundo abandonou o cara. E nós não estamos falando que Jó era um cara ralé, não. Era um cara conceituado, cara, que já tinha posição, que já tinha mostrado frutos, que já tinha sido bem sucedido em todas as áreas da vida. Mas a única coisa que restou para esse cara foi um caco de telha para coçar as feridas da lepra. Todo mundo pode abandonar, amém? Mas Cristo nunca, nunca. O alvo é Jesus, a força vem de Jesus, a vitória é de Cristo Jesus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, declara assim: fixamos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa... Fixa os olhos nele. E o que a gente conclui é que não é para você fazer uma listinha agora. Safado, me abandonou. Esse aqui, a hora que o pastor falou esse ponto 2 aqui, ó, é a cunhada. Ele falou da cunhada. Não é isso, eu não estou falando nada disso. Muito pelo contrário. Os inimigos você tem que amar, bem dizer. E saber que tudo faz parte de um propósito. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Jesus foi lá buscar Pedro, cara. Vamos lá, Pedro. Você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Vem cá. O cerne da mensagem é que eu vou desanimar, cara. Você vai desanimar. Porque os jovens desanimaram. Só que aqueles que esperam no Senhor, cara, entendem os propósitos. Se a gente for desmiuçar só uma história aqui, por exemplo, a de Jairo, quando o crente falou assim, ó, não importune mais o mestre, você conhece a história. O que acontece? Jairo passa por mais um processo ainda de espera, porque Jesus primeiro vai curar a mulher de fluxo de sangue. Eu imagino aquele cara, ele estava sendo provado na fé, cara. Meu Deus, cara, Jesus, ela tem com fluxo de sangue, mas ela está viva, e a minha filha está morta. Jesus, você não é um Jesus de prioridade não, cara. Você vai atender quem está no quarto e vai largar o cara da UTI? É um cenário, não está na Bíblia, esse é um cenário que eu estou imaginando que Jairo possa ter passado pelo seu processo de espera. E vai, aquele fluxo, aquela coisa. Aí que Jesus vai lá com a filha de Jairo. E aí se você for estudar a história do que acontece lá, cara, a primeira coisa que Jesus já arranca todo aquele povo que estava lá chorando falsamente. Sai daqui. Tirando tipos de relacionamento lá de dentro. Sai daqui, você não crê. Sai, tira isso aqui, você só está trazendo desânimo. Choro, sai para lá. Amém? Aí ficou só quem era mesmo, só quem ia para cima, só quem estava de fé. E ali você vê a cura, aí você vê, cara, a história ali é linda. Davi, mesma coisa. Quando você vê depois a história dele. E eu não contei nem o exemplo dos irmãos, hein? Quando ele vai lá levar o seu carrinho de mão com os seus quitutes e os queijinhos, os irmãos, só, mas o que esse moleque está fazendo aqui? Não, mas peraí, ele não era bonitão, não era forte, corajoso, guerreiro? E os irmãos só dando no meio, meu moleque, volta para casa, vai trocar fralda, velho. E ele vai lá, aí ele vai colocar a roupa do guerreiro.
Eu imagino tipo um Luquinhas colocando a roupa assim do guerreiro, sabe quando seu filho coloca só a camisa do pai? Mas aí você conhece a história, talvez até mais do que eu, cara. Ele precisou passar por esse processo, mas ele não desanimou, cara. E com nós, os desânimos e as tristezas têm que saltar de alegria, amém? É só você firmar em Cristo Jesus e entender os propósitos. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, feche teus olhos aí, só para você não se dispersar nesse último momento.